Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer o nosso Evangelho no Lar. Desejamos uma noite de muita paz, de muita tranquilidade, de muita reflexão e aprendizado para todos nós. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Eu vou ler aqui o livro Fonte Viva, do Chico, Mensagens de Emmanuel. Depois Serginho vai ler o Evangelho, a gente vai fazendo os comentários e fazendo nossas preces, né? Vamos abrir aqui. Caiu aqui no item 89. Em nossa marcha. Perguntou-lhe Jesus: que quereis que eu faça? Marcos, capítulo 10, versículo 51. Cada aprendiz em sua lição. Cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida. Cada vaso em sua utilidade. Cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem um testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo Mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder solicitando a visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelado, responde em prejuízo próprio. Lembremos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma. A situação em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural peçamos auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entremente, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convicto de que nos encontramos, invariavelmente, na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos, e que talvez não saibamos, de pronto, escolher outra melhor. Nessa página do Chico, nos remete a uma reflexão. Nem tudo que nós pedimos é o que nós precisamos ou merecemos, né? Então, às vezes, a gente pede e recebe uma outra coisa. Aí a gente diz, eu não fui atendida. Nem percebe que recebeu. Porque a gente está tão fissurado naquilo que eu gostaria, não consegue entender que a gente só recebe aquilo que a gente precisa, né? E deixa de perceber que foi atendido. Então, tenhamos cuidado para aquilo que a gente pede. Peçamos aquilo que nós precisamos. E mesmo quando pedimos aquilo que precisamos, se recebemos de forma diferente, tenhamos a certeza que o Pai nos deu aquilo que vai nos ajudar na caminhada. E aqui fala muito que a dor é para a gente se renovar. Então, que a gente fique atento àquilo que a gente está pedindo, né? E não pedir o absurdo e depois ainda achar que não foi atendido em nada. Mas a gente sempre é atendido. Não da maneira que gostaríamos, mas sempre naquilo que precisamos. A gente sempre tem que entender, né, que, como eu digo, não tem como conversar com qualquer pessoa se ela não entender que o Pai é só amor. Se ela não entende isso, não tem o que conversar. Não tem como, porque ela não vai entender nada, né? Porque quando a gente entende isso, quando a gente coloca isso dentro do nosso coração, a gente começa a perceber um monte de coisas, né?
Uma delas é isso. O que é o pedir? O que é o louvar? O que é o agradecer? Então a gente começa a entender que isso é uma ressonância que a gente vai fazer dentro da nossa centelha divina. E isso vai buscar ali o quê? O amor de Deus em nós. E esse amor vai nos proporcionar o que é melhor para a gente. E nem sempre, como crianças que ainda somos, nessa fase de crescimento, vamos saber o que é melhor. A gente vê pelo filho, né? O que o filho às vezes nos pede em coisas que a gente olha assim e fala assim, não pode ser isso. Se deixar um filho, ele quer comer batata frita e Coca-Cola todo dia. E a gente vai dizer para ele, não, isso não é bom. Mas ele vai continuar pedindo para a gente, mãe, compra batata frita, compra Coca-Cola. E a gente tem que dizer, filho, isso não é bom para você. É a mesma coisa que a gente mas eu vou comprar uma coisa que seja saudável para você, né? E vai tentar fazer com que ele entenda que isso é saudável. E aí, com o hábito, ele vai acostumando a seguir isso. A mesma coisa é quando a gente pede. A gente começa a entender que o que a gente pede é o que a gente quer, né? Mas que a gente sempre coloca no final o quê? Que seja da vontade do a Pai. sua vontade do Pai. Porque a gente acredita que aquilo é o bom, mas só o Pai sabe o que realmente é bom para nós. Não tem como a gente ainda entender, né, conhecer toda a necessidade do nosso crescimento espiritual. E aí é o grande caso, a gente não olha na nossa reencarnação um crescimento espiritual. A gente olha muito o que a gente está vendo no nosso plano físico. E quando a gente vê o que está no nosso físico, a gente não vê o que está no nosso plano espiritual, que é onde nós vamos ficar eternamente, é onde nós vamos desfrutar do eterno. E aí a gente se perde nisso. Olha um lado e não observa o outro. E esquece de colocar dentro da oração ou do que a gente está pedindo esse Deus amoroso, essa centelha divina que nos faz brilhar nesse amor. Isso eu acho que é o procedimento para cada um, entendeu? A gente podia falar muito disso, mas isso daria o nosso evangelho no lar, né? Mas ainda temos as outras partes para fazer. Então vamos fazer a nossa prece inicial, né? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Pai por estarmos reunidos aqui nesse momento, levando para os nossos lares as melhores vibrações. Vibrações de paz, de amor, de harmonia, de cura, de união na família. Então, rogamos ao Pai todas essas bênçãos, mas como foi dito na paz, que sempre seja feita a vontade do Pai. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos envolva e nos intua para que possamos entender as palavras que aqui são lidas e as reflexões trazidas pelos nossos corações. Que o Mestre Jesus esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Então nós vamos agora para a leitura do Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 13, que fala: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Estamos no item 12. Sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus, chave que tende em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos. Deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abrir-se-á-vos o caminho da felicidade eterna. Ademais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo da íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasses a volúpia que uma ação boa proporciona,
conservar-vos-eis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Acho que esse trecho aqui já diz bastante, né? Você quer comentar alguma coisa? Eu acho que a gente tem que estar sempre atento como é que é o nosso processo de caridade, né? O processo de caridade inclui primeiro a caridade conosco mesmo, entendeu? Que passa pra gente se autoconhecer, se autoamar e refletir a partir daí aquilo que está dentro de mim que não me agrada, mas que eu ainda não consigo me libertar. E aí você começa a fazer o esforço para transformar aquelas ações em outras ações. Então, isso não é egoísmo, porque quem não se ama não consegue saber como é amar o próximo. Às vezes a gente acha que ama, eu amo fulano infinitamente, e não se ama. E aí, com isso, você passa por cima de você mesmo e acaba em sofrimento. Então, a gente primeiro tem que se amar, isso não é egoísmo. E quando você ama, você vai conseguir amar o próximo, vai aprender a amar o próximo, e a partir daí, fazer essa caridade com amor. A caridade não pode ser só essa coisa material de dar por dar, porque existem vários tipos de caridade. E a caridade que o Mestre espera da gente é a caridade do amor. Então, nesse trecho, eu vejo muito essa forte mensagem de amor. Você falou uma coisa interessante, né? A gente não consegue amar o outro se a gente não se ama, porque tudo começa da minha transformação, né? E quando eu vou me transformando, eu vou olhando para dentro, com esse caminho, com auto-perdão, eu vou percebendo que eu tenho coisas que eu não gosto em mim. Isso é normal, né? A gente não está aí num plano de prova e expiação. Então, esse amor por mim é que vai me fazer o quê? Eu automaticamente me perdoar por aquilo, né? Saber que aquilo para mim foi bom durante um tempo, mas que agora não é bom mais. Agora eu percebo que aquilo não é uma coisa boa. Então, que eu consigo modificá-los por uma coisa melhor. E só entendendo isso é que eu consigo olhar para o outro e realmente amar o outro. Por quê? Porque a gente sempre olha para alguém e gera algum tipo de preconceito. Você olha para alguém, tá com a blusa rasgada, não fez a barba hoje, tá com o cabelo comprido, tá com não sei o quê. A gente olha sempre primeiro com alguma coisa externa, esquece até de olhar a necessidade que o outro está trazendo para você. Porque é sempre essa troca, né? É sempre uma troca, né, entre um e o outro, quando a gente se relaciona com alguém. Aqui nós estamos trocando, né? Tentando sintonizar nossos corações, levando a todo mundo a mesma reflexão desse amor de Deus. E quando a gente tem essa questão de preconceito conosco, olha que também isso é um preconceito. Esse acho que é o mais difícil da gente conseguir resolver. Quando a gente tem preconceito conosco, a gente não aceita aquilo que a gente ainda tem, que precisa ser trabalhado. Como que a gente vai se amar? Como que a gente vai se amar se a gente tem um preconceito conosco? Não digo da parte externa, que eu só falei da parte externa, mas da parte interna, quando eu vou me olhar e vejo que tem coisas ali que, caramba, isso não está legal. E eu não quero olhar para aquilo que não está legal. Como eu vou fazer essa transformação? Mas quando olho com carinho, com amor, né, percebo que eu sou um ser em evolução, o que eu vou trazer para a minha reflexão? Eu vou trazer o quê? O auto-perdão. Auto-perdão. E com o auto-perdão é porque eu começo a me amar, começo a entender. E aí eu vou passar a olhar para o outro, e tudo que ele foi trazendo para mim, eu vou simplesmente perceber que ele está no mesmo patamar que eu estou, tentando se melhorar. Tudo que ele trouxer de diferente para mim, eu vou ver que ele precisa melhorar. E eu vou tirar esses preconceitos, essas coisinhas que a gente acha que é só coisa racial, e não é. Tem várias coisas que a gente coloca como preconceito,
Só de olhar uma pessoa, a gente já acha aquilo, já pensa daquilo, sem saber o que fala. E a gente, quando ama, Serginho, a gente tem que ver que o outro não precisa de julgamento, o outro precisa de acolhimento, né? E a gente tem que também entender que o outro está num processo. Ele está no estágio dele de renovação. Talvez ainda não tenha despertado para essa necessidade de se olhar interiormente e ver aquilo que não gosta, como você bem colocou, e transformar isso de forma que isso faça um progresso, uma renovação, né? E se livrar daquelas coisas que a gente vem fazendo repetidamente em diversas encarnações. E eu só consigo entender isso se eu entender isso em mim. Então eu consigo perdoar isso no irmão que está dentro de mim, porque eu começo a olhar para ele e falo para ele assim, olha, mesmo que ele faça alguma coisa que eu não goste, mesmo que eu ache uma coisa que seja errada, mas ele continua sendo seu irmão. A gente continua amando ele. A gente não gosta do que ele está fazendo, mas a gente continua amando ele. É o que a gente olha para a gente e faz conosco. Eu não gosto do que eu ainda faço, mas eu ainda me amo e por isso eu vou me esforçar para que isso seja mudado. E eu vou fazer a mesma coisa com o meu irmão. Eu vou olhar para ele e vou amá-lo. Não vou gostar do que ele está, então eu vou tentar ajudá-lo a entender que ele também pode fazer essa mudança. E se ele quiser, a gente vai caminhar junto, porque ele está no mesmo processo que eu estou. Aí isso é que dá a entender o que Jesus fala. Amai-vos uns aos outros. Porque esse amor não é esse amor assim, eu te amo. Não é esse amor. É um amor de estar junto, de olhar o outro como um irmão no meio do caminho de você. É o amor de um coração que se une para se elevar todos os dois. É nesse sentido que amai-vos uns aos outros. E a gente às vezes não entende o que é esse amar. Eu gosto da Aura, então eu amo a Aura. Não é. Esse amar da Aura é tentar junto com ela pegar as coisas boas dela e crescer em você, e você pegar as tuas coisas boas e deixar com que ela também cresça contigo. É isso, e isso que é amar uns aos outros. E a gente às vezes entende que amar é só quem a gente gosta. E não é, é muito mais do que isso. E é participar desse crescimento junto. É verdade. E só desse crescimento junto é que a gente consegue chegar na humildade, na fé, e a gente chega a ser de caridoso na caridade. Esse é o caminho de elevação. Sem esse espaço, a gente não consegue se elevar. E a gente precisa tentar trazer isso no nosso coração. Pelo menos eu falo assim, a gente precisa, porque eu estou precisando, entendeu? Eu busco isso o máximo que eu posso. E eu acho que esse é um caminho que sempre o Evangelho, como Jesus sempre traz a gente. Para muitos evangelhos, para muitos evangelhos. Mas pense nessa coisa. O que seria para a gente o amar uns aos outros, né? Isso é uma boa reflexão para essa noite, né? Sobre esse ponto. Mas estamos chegando no nosso final. Vamos fazer a nossa prece final. Você quer fazer a nossa prece final? Pode fazer. Posso fazer? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Jesus, né? Por toda essa reflexão, por todo esse ensinamento aqui trazido. Que possamos cada dia mais amarmos a nós mesmos, nos conhecermos melhor. E assim vamos conseguir amar o nosso próximo sem julgamento, mas com acolhimento e desejando para Ele tudo que desejamos para nós. Jesus abençoe todos os lares, todos os familiares, e que seja uma noite de muita luz e muita paz para todas as famílias. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tomar nossa água purificada com fé, com a certeza que aqui dentro tem a medicação necessária. Gratidão. E agradecidos a Jesus por todos esses momentos, por todos os ensinamentos aqui trazidos. Desejamos uma noite de muita paz, de muita luz, e que as pessoas reflitam na importância do Evangelho no lar. O quanto isso traz de proteção para o próprio lar, de proteção para a família, para os vizinhos, né, para o bairro. E isso aí vai se expandindo pela cidade pro mundo inteiro, e chegando, né, até o nosso planeta, né? Que o nosso planeta seja um planeta de paz. De desejamos a todos, né? E desejamos a todos paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.